Quando a gente olha para a Europa, a gente já vê uma igreja pós-cristã, Uhum. né? Muitas igrejas que fizeram parte ali da Reforma Protestante, do movimento reformado, se você for visitar hoje, ela se tornou um bar, um restaurante, qualquer coisa que não mais uma igreja, né? Você vai lá, você vê aquela estrutura belíssima, mas não mais um local de proclamação do evangelho. Como é que você enxerga o cenário atual do cristianismo nos Estados Unidos e quais são os principais desafios que hoje a igreja americana tem nesse cenário atual? E como é que você vê, no caso aí de uma igreja brasileira, tendo que dialogar com esses desafios contemporâneos, emergentes nos Estados Unidos, como secularização, pluralismo, própria polarização social que tem Uhum. acontecido? Olha, Daniel, aqui o que a gente vê como realidade religiosa nos Estados Unidos, né? Olhando para o nosso Uhum, contexto evangélico reformado, né? Você vê, em primeiro lugar, as denominações antigas consideradas reformadas em declínio. uhum, uhum, Então você vê igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas anglicanas, episcopais em grande declínio, fechamento de muitos templos. Isso por causa do liberalismo teológico. sim. O liberalismo teológico dominou boa parte das denominações históricas americanas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, episcopais. E por outro lado, você tem, isso eu estou falando do ponto de vista negativo, tá? Tá. Então você tem do ponto de vista negativo, primeiro esse declínio por parte das denominações históricas. E Uhum, as igrejas realmente estão fechando, muitas delas, prédios sendo vendidos, propriedades enormes, gigantescas, fechando, é uma tristeza só. E eu já presenciei alguns desses fechamentos. uhum, Por outro lado, e ainda falando dentro da perspectiva negativa, você tem igrejas protestantes americanas caindo para um ideal de nacionalismo muito assim aferrado, né? Especialmente uhum, por causa desses últimos anos de polarização sim. política e ideológica, em que eles colocam a América em primeiro lugar e eles já não têm muito interesse nem na questão missionária, nem na questão intercultural, nem trabalhar com os povos que estão aqui dentro dos Estados Unidos, muito pelo contrário, a rejeição a imigrantes se torna uma questão assim muito forte vindo por parte dessas Uhum, igrejas, uma rejeição com a presença de imigrantes, sejam. E isso, então, estamos falando do contexto de igrejas sim. evangélicas que herdaram esse nacionalismo e estão muito aferradas a isso. Lembrando que os Estados Unidos ainda sofre muito com as igrejas americanas ainda sofrem muito com a ideologia do destino manifesto, né? Uhum, Agora, existe dentro do ambiente evangélico americano uma crescente muito grande dentro de ambientes reformados não denominacionais, uhum, né? E isso tem me chamado muita atenção porque nós temos grandes denominações reformadas nos Estados Unidos, mas nós temos igrejas mais contextualizadas de doutrina e teologia reformada que estão crescendo e se expandindo vertiginosamente nos Estados Unidos. sim. Também é um movimento muito grande dentro de denominações antigas aqui, como por exemplo os batistas, que são muito fortes nos Estados Unidos. Os batistas, por exemplo, essa igreja que eu citei das amigas da minha filha, é uma igreja enorme, uma igreja de 9 mil membros. Uhum, Mas você pode perceber, percebe que o pastor da igreja, e é uma igreja assim, enorme, muito estruturada, muitas atividades da igreja, mas o pastor, ele é de linha reformada, ele está pregando uhum, esse ano Romanos, e lá na biblioteca da igreja tem uma livraria, a igreja tem uma livraria lá, eu achei muito legal isso, tem uma área que eles colocam lá
pastor's choice, né? As escolhas do pastor, ou seja, as sugestões que o pastor dá de leitura. Sim. E todos os livros ali são todos de autores reformados. O Tim Keller, R.C. Sproul, Alistair McGrath. Aí você vê ali muita orientação teológica boa. Então, ou seja, existem igrejas que estão crescendo vertiginosamente. E existe também um movimento muito grande nos Estados Unidos, que é o movimento dessas igrejas, que eu não consigo nem colocar como neopentecostais ou pentecostais, que são as igrejas ligadas ao movimento de worship, né? Sim. Igrejas como a Gateway, igrejas como a Bethel, que são igrejas que têm uma efusividade muito grande na área musical, atraem muitos jovens, mas eu percebo que são igrejas de teologia ruim. Teologia um pouco complicada, distorcida, mas são movimentos muito fortes nos Estados Unidos. São movimentos assim, toda grande cidade americana tem igrejas ligadas ao movimento de worship, assim, e são igrejas grandes. Aqui mesmo na área de Atlanta tem algumas igrejas, como a Passion aqui, é uma igreja ligada a essa área de worship, mas a gente percebe que já não tem uma base teológica muito forte. Então você tem denominações históricas em decadência, algumas linhas nacionalistas muito combatentes à presença de imigrantes, e você tem igrejas não denominacionais de linha reformada, e algumas de linha reformada também pertencem a algumas igrejas históricas crescendo, se expandindo, e esse movimento de worship. Agora, algumas igrejas brasileiras, aqui nos Estados Unidos, acabam assim, adquirindo certas características de igrejas americanas, algumas. Mas a grande maioria das igrejas brasileiras, elas têm muitas características das igrejas brasileiras do Brasil, né? Elas reproduzem muito aqui, ainda o que se faz na igreja brasileira, né? Se você for num culto, numa Assembleia de Deus aqui, você vai perceber que ela a liturgia, o culto é uma Assembleia de Deus brasileira. Se você vai numa igreja presbiteriana aqui, ela tem muitas características do culto presbiteriano no Brasil, né? Então, as igrejas imigrantes, eu não sei dizer para você se felizmente ou infelizmente, mas elas reproduzem muito o que ainda é feito no Brasil, e há uma desconexão, uma disrupção muito grande do contexto religioso americano. As igrejas imigrantes, elas estão meio que desconectadas disso, elas estão muito conectadas ao que acontece no Brasil. Eu acho que as igrejas latinas, elas têm um pouco mais de conexão com o que acontece com as igrejas americanas. Legal. Eu acho que as igrejas latinas, elas têm mais percepção, porque as histórias dos latinos, eles têm muita mescla dos que nasceram aqui, voltaram para o país, depois... Então, gente da família que fala só inglês ou fala só hispano, ou só espanhol, eu acho que o contexto dos latinos é um pouco diferente. Legal, você falou, acho que um ponto interessante, eu não sei se é muito similar ao que está acontecendo aqui, mas eu vejo a criação de muitas comunidades independentes e até crescente no aspecto de seguir a linha reformada. Hoje a gente tem igrejas no Brasil que seguem a linha reformada, mas não estão debaixo de um guarda-chuva de uma denominação. Sim. Mas uma coisa interessante que você falou aí do liberalismo teológico ter atingido as igrejas históricas, uma sensação que eu tenho é que as igrejas históricas, elas estão... Não sei se dizer que na UTI é um termo muito forte, mas elas estão sofrendo para, vamos dizer assim, serem relevantes no cenário que nós temos hoje, né? Sim. Acho que nos Estados Unidos está acontecendo isso, e eu vejo isso muito no Brasil também, que as igrejas históricas hoje elas estão lutando para continuar serem relevantes
dentro do contexto das suas cidades, exceto um caso ou outro aí que até quando é relevante, ela meio que se desprende um pouco do que acontece dentro da denominação. Sim. Muito. A gente percebe isso. Eu vejo isso, Daniel, como uma dificuldade que as igrejas vivem no Brasil e elas acabam trazendo isso para cá. Esse espelhamento da igreja aqui ser o que a igreja é no Brasil, eu acho isso na verdade muito ruim, porque a gente vive muito essa experiência de pessoas que vêm para cá e elas chegam aqui e aí elas começam a congregar com a gente. Às vezes ela vem, e como igreja presbiteriana, a minha igreja é uma igreja presbiteriana e outras igrejas também presbiterianas aqui nos Estados Unidos, ou seja, batista, ou acabam acolhendo pessoas de diferentes denominações. Sim. Eu digo sempre que a igreja imigrante ela deveria ter as características da igreja de Antioquia. Uma igreja diversa, no sentido de pessoas vindo de diferentes naturalidades, diferentes lugares, e encontrando ali uma identidade própria para aquele contexto. Mas esse espelhamento do Brasil faz com que a gente, ao mesmo tempo, rejeite os diferentes, porque você tem um culto onde você quer manter uma liturgia estritamente presbiteriana, uma liturgia batista ou assembleiana. Se você quiser manter isso do jeito como é no Brasil, mais cedo ou mais tarde você vai excluir pessoas, que algumas pessoas não vão se sentir à vontade. E olhando para a questão da missão, a gente sabe que hoje as pessoas elas estão vivendo num ambiente muito secularizado. Sim. E esse ambiente secularizado faz com que a pessoa ela não tenha percepção nenhuma ou intimidade nenhuma com o que é religioso, o que é o sagrado. E a gente tem vivido essa experiência da nossa igreja, que nós temos um grupo pequeno da nossa igreja que funciona na região mais norte aqui de Atlanta, um pouco mais afastado. E a gente está recebendo ali pessoas que vieram para trabalhar numa companhia aqui nos Estados Unidos e elas estão começando a receber o evangelho agora. E essa é uma das oportunidades que a vida do imigrante nos dá, que a pessoa vem para cá, ela quer entrar numa comunidade brasileira, e às vezes a comunidade que tem para ela ali perto dela é um grupo de evangélicos cristãos que estão se reunindo. E no caso, a nossa igreja tem um grupo lá nessa área, mas a gente percebe que esses casais, essas famílias que estão vindo, não estavam acostumadas com o ambiente religioso, né? E você precisa criar estratégias de linguagem, a forma como você apresenta o evangelho, mais contextualizada à realidade delas, do que simplesmente criar um discurso. Olha, a pessoa entra lá, ó, aqui nós somos presbiterianos, confessionais, a pessoa vai olhar para você e falar, o que é isso? A gente está aqui para apresentar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele que nos salvou. E nos salvou do quê? E aí nós apresentamos o Evangelho gradativamente, deixando que o Espírito Santo trabalhe nesse processo, né? Não sejam coisas assim imediatas, mas sejam processos de ensino, de formação, de discipulado. E isso é um desafio enorme que a gente tem. Mas esse espelhamento, na minha opinião, do que acontece no Brasil para o que acontece aqui dentro, eu acho muito ruim. Eu acho. Eu sempre vi a igreja imigrante, aprendi isso desde que cheguei, desde Maryland e até aqui, que a igreja imigrante é uma igreja diversa, de pessoas que vêm de diferentes contextos. Nós temos doutrina presbiteriana, eu sou um pastor, temos governo presbiteriano, teologia, mas o jeito de ser igreja, nós não temos a necessidade de espelhar nada que acontece no Brasil. Porque normalmente a pessoa chega e fala, porque a minha igreja no Brasil fazia isso. A gente falava, tudo bem, sua igreja no Brasil. Fala, sua igreja ficou lá no Brasil. Bem-vindo aos Estados Unidos. Bem-vindo aos Estados Unidos.